O dono de um serviço de acompanhantes usa suas garotas para se aproximar de Silvio Berlusconi, um político e magnata da mídia. Porém, em 2006, ele estava mais preocupado com seu casamento fracassado e com a possibilidade de perder uma eleição. O filme começa com uma ovelha parada dentro da sala de estar de uma mansão que ficava cada vez mais fria conforme o tempo passava. Quando a temperatura chegou a 0 graus Celsius, a ovelha começou a tremer de frio antes de cair imóvel. Sérgio Moa está sentado em um barco com o empresário Rocco, a quem ele tenta subornar para assinar um contrato de merenda escolar. Como Sérgio é um jovem empresário de Toronto que possui um pequeno serviço de acompanhantes, ele chamou uma de suas melhores garotas, Moira, para seduzir Rocco. Moira tirou a calcinha. Ao ver o olhar de Rocco, Sérgio soube que havia conseguido o acordo. Rocco caiu na sedução e finalmente concordou em assinar o contrato. Antes de ir embora, Sérgio agradeceu a Moira por seu trabalho. Ao ver a tatuagem atrás das costas dela, lembrou do político e magnata da mídia Silvio Berlusconi. Na casa dos Moa, o pai de Sérgio o visitou para confrontá-lo sobre seu hábito de subornar empresários, mas Sérgio, com a ajuda da esposa Tamara, negou. Tamara é uma jovem imoral que ajuda o marido em seu esquema de tráfico. Enquanto andavam de motocicleta, Sérgio contou a Tamara sobre Silvio Berlusconi e como queria se aproximar dele desesperadamente. O casal chegou ao destino e Sérgio observou do lado de fora enquanto Moira mostrava suas habilidades diante de Fabrício Salá, o que se tornou o passe deles para Roma. Já em Roma, eles foram a uma festa para empresários. Sérgio discutiu um pouco com Fabrício Salá antes de sair para tomar ar. Foi quando conheceu uma mulher misteriosa chamada Kira. Sérgio ficou imediatamente encantado pela beleza afiada de Kira e tentou impressioná-la. Kira é conhecida como uma abelha rainha e é muito dura, mas além disso tem uma relação direta com Silvio Berlusconi. Se Sérgio provasse sua devoção e utilidade, ela prometia apresentá-lo a Silvio algum dia. Ao ver Sérgio com Kira, outros convidados comentaram rumores sobre ela, que seria mais cruel que o presidente da Rússia, mas isso apenas aumentou o interesse de Sérgio. Enquanto isso, Tamara se aproximou de Santino Reia, rival de Silvio, tentando ajudar o marido, mas isso se provou um erro quando algo aconteceu entre ela e Santino. Santino encontrou-se com a deputada Coopa Caia pedindo apoio, pois queria substituir Silvio como líder da coalizão de centro-direita, sem saber que Coopa é aliada de Silvio. Sérgio, por sua vez, reuniu mais acompanhantes com a ajuda de Kira e de Fabrício Salá, um caça-talentos que encontra garotas bonitas para a TV. Ele realizou uma pequena festa só com ele e as garotas quando percebeu Estela, a mais jovem, sentada afastada. Sérgio conversou com ela e perguntou o que queria ser quando crescesse. Para deixá-la confortável, fez-se amistoso, e Estela contou que queria atuar. Sérgio a convenceu a se juntar ao grupo. Sérgio e Kira passaram a noite juntos após a festa, quando Kira recebeu uma ligação de Silvio no banheiro. Tamara esperou a outra garota sair antes de ligar para Santino pedindo mais dinheiro. Ela mencionou um teste de gravidez e disse a ele para se preparar, sem saber que Sérgio estava em uma das cabines, chocado com o que ouviu. Sem querer fazer escândalo, Sérgio apenas deixou claro, calmamente, que sabia do caso de Tamara com Santino. Sérgio, Tamara e todas as garotas realizaram uma enorme festa na Vila Morena, Sardenha. Dançaram até cansar e Sérgio e Tamara tiveram um momento juntos na piscina. O objetivo da festa era chamar a atenção de Silvio Berlusconi, cujo imóvel ficava ao lado, mas foi perda de tempo. Ele nem percebeu, ocupado tentando consertar seu casamento com Verônica Lário, que estava fria com ele. Silvio fez de tudo para recuperar o afeto da esposa, até cantar para ela, mas nada funcionou. Naquele período, o Forza Itália não estava mais no governo e Silvio havia perdido as eleições. Seus negócios estavam nas mãos dos filhos, então ele não era mais necessário em nada, restava apenas tentar salvar o casamento. Um dia, Santino visitou Silvio pedindo ajuda por causa da chantagem de Tamara, que queria mais dinheiro para passar a Sérgio. Silvio pareceu disposto a ajudar, mas então revelou que Coopa já o havia informado do plano de Santino para substituí-lo, e o ridicularizou por sequer pedir sua ajuda. Silvio saiu de barco com Verônica e relaxava quando viu o iate onde Sérgio fazia festa com as garotas.
Silvio demonstrou um breve interesse, mas ignorou seus desejos, convidando Verônica para andar de jet ski, que quebrou em alto mar, deixando-os esperando ajuda enquanto começava a chover. Após serem resgatados, correram para o carrossel da vila, onde Verônica perguntou se Silvio lembrava da música do casamento. Ele fingiu que não, mas a surpreendeu trazendo um famoso cantor para apresentá-la. Em uma reunião com o empresário Ano Doris, velho amigo, Silvio ouviu que havia perdido as eleições por apenas 25 mil votos e que deveriam convencer os 6 senadores recém-eleitos a irem para seu lado e criar um mini-governo. Se os sonhos de Silvio se tornassem os sonhos dos senadores, poderiam controlá-los e derrubar o governo de centro-esquerda. Silvio relutou no início, achando que já havia deixado essa vida para trás, mas acabou achando o plano excelente. À noite, começou a colocá-lo em prática e telefonou para uma senadora, convencendo-a ao prometer um apartamento maior para sua família. No dia seguinte, Silvio se apresentava diante da esposa e convidados, e depois continuou a convencer mais senadores com subornos de dinheiro ou apartamentos. Logo o plano funcionou e o governo de centro-esquerda caiu. Entretanto, uma conversa sua foi grampeada e vazada, causando problemas, e Verônica, irritada, decidiu viajar para o Camboja. Felizmente para Silvio, o escândalo não afetou as novas eleições e ele venceu novamente. Silvio então resolveu relaxar e organizou uma festa com Kira, Sérgio e Tamara. Ele cantava com os convidados, com Kira em seu colo, até que ela deu o sinal e Sérgio rapidamente se aproximou para se apresentar. Silvio já sabia quem ele era graças a Kira, o que facilitou a conversa. Sérgio apresentou Tamara e pediu a Silvio que dançasse com ela, deixando Sérgio sentado ao lado de uma Kira que parecia com ciúmes. Enquanto dançavam, Silvio presenteou Tamara com joias, e ela contou como conheceu e se casou com Sérgio. Tamara ficou inquieta quando Silvio mencionou Santino, dizendo que ele ainda estava interessado nela. No dia seguinte, Sérgio visitou Silvio com um presente e expressou seu desejo de se tornar eurodeputado. Silvio prometeu ajudar e pediu que Sérgio organizasse uma festa em sua vila com todas as garotas. Silvio estabeleceu algumas regras e Sérgio aceitou feliz. De volta à própria vila, anunciou a festa e todos começaram a preparar tudo. Salah reuniu as garotas e elas ensaiaram a dança final. Todas estavam animadas para conhecer Silvio, sobre quem ouviram rumores de ser encantador, mas ficaram decepcionadas ao ver que a festa não era tão divertida quanto imaginavam. Sentaram-se a uma longa mesa ouvindo piadas de Silvio até que ele finalmente permitiu que dançassem. Silvio, com Kira no colo, observava as garotas quando notou Estela, mais afastada. Ele perguntou se ela queria sentar em seu colo, mas Estela inventou que precisava ir ao banheiro e se afastou. Silvio a seguiu, deixando Kira magoada. Assim que ele sumiu, algumas garotas pararam de fingir que estavam se divertindo. Estela vagava sozinha sem querer interagir com ninguém além da ovelha no trampolim. Adormeceu em um quarto e acordou com Silvio sentado na outra cama. Ele fazia piadas, mas Estela estava desconfortável. Ele sentou ao lado dela, elogiando-a e portando-se como um cavalheiro, apesar de suas intenções. Estela, consciente disso, deixou claro educadamente que não tinha interesse. Explicou que ele podia ser avô dela, ele tinha 70 anos, ela 20, e que era patético que um homem rico e velho tentasse seduzir uma jovem. Mesmo assim, tratou-o com respeito e saiu o mais rápido possível. Kira, deixada para trás, começou a chorar e desabafou com Sérgio que estava magoada por ser ignorada. Sérgio percebeu que talvez ela estivesse apaixonada por Silvio. Depois de conversar com Estela, Silvio voltou e assistiu à apresentação especial das garotas. Enquanto isso, Sérgio e Tamara estavam sozinhos no carrossel. Tamara revelou que Santino a engravidou, mas ela abortou porque não suportaria ter um filho de um caso. A festa durou a noite toda, e embora Sérgio sempre sonhasse em conhecer Silvio, ele e Tamara sentiram que tudo o que fizeram foi em vão. Sérgio queria conhecer Silvio porque acreditava que isso mudaria sua vida, mas percebeu que Silvio não era o tipo de homem que melhora a vida de alguém só por se conectar a ele, especialmente porque o próprio Silvio vivia uma vida miserável cercado de pessoas que o odiavam. Silvio tornou-se presidente novamente e logo enfrentou a crise do terremoto de El Áquila.
visitando os refugiados e prometendo construir casas novas. Alguns gritavam que queriam Jesus Cristo de volta, deixando Silvio confuso. No escritório, ele foi criticado por Cusso, um de seus homens de confiança, por seu comportamento embaraçoso em cúpulas internacionais, sendo excessivamente amigável, fazendo piadas e pegadinhas, e Cusso pediu que ele levasse o trabalho a sério. Em certo momento, Silvio deveria voar para Nova York para a ONU, mas em vez disso decidiu ignorar as responsabilidades e ir para Nápoles para a festa de 18 anos de Noemi Letizia. Quando voltou, Verônica também havia retornado, e Silvio a recebeu sorrindo, mas ela estava lá apenas para anunciar que queria o divórcio. Silvio tentou negar, mas ao ver que ela estava séria, discutiu com ela e trocaram palavras duras. Depois, Silvio perguntou por que ela ficou com ele todos esses anos se ele não tinha as qualidades que ela queria em um homem. Ela respondeu que ele a fez se apaixonar, e isso era motivo suficiente para ficar. Após o divórcio, Silvio recebeu Mike Bonono e desabafou sobre a ex-esposa e os escândalos que enfrentava. Mike questionou se Silvio realmente esperava que todos se ajoelhassem diante dele só porque era rico e presidente. Pensamento infantil que o deixou cercado de inimigos. A esposa o deixou, os filhos não tinham tempo para ele, e os aliados desapareceram. Angustiado pelos escândalos e pela solidão, Silvio ativou o vulcão artificial em seu jardim, algo que sempre quis mostrar aos convidados, mas agora o viu sozinho. Apesar das controvérsias, Silvio cumpriu sua promessa e construiu apartamentos para as vítimas do terremoto, que ficaram felizes com suas novas casas. Enquanto isso, outros refugiados observavam bombeiros retirarem algo da igreja destruída. Momentos depois, uma estátua de Jesus Cristo foi retirada e colocada no chão. Na cena pós-créditos, mostra-se o rosto exausto dos bombeiros que trabalharam duro para resgatar e proteger os refugiados.